Olá, pessoal. Vamos dar sequência aos nossos vídeos. Já estamos quase chegando ao fim dos nossos vídeos, das nossas aulas em clínica médica e vamos aqui falar um pouco hoje sobre. Eu sei que a gente já falou muito sobre alguns sistemas, mas também tem afecções importantes nessa série de vídeos que a gente vai fazer ainda. E porque não podemos deixar de entender que é principalmente uma parte aí sobre a questão de cuidados com feridas, que a gente vai abordar mais adiante em outro vídeo, mas agora a gente vai estar focando em outras afecções do sistema, afecções do sistema imunológico, e depois nós vamos entrar em outros sistemas, mas eu acho muito importante porque nós temos que estar por dentro, nós temos que conhecer, e principalmente na parte de cuidar de feridas, que é uma das ações da enfermagem. Então, vamos passar aqui falar sobre afecções do sistema imunológico. Tem uns temas importantes, a gente vai passando rápido aqui, porque é um assunto um pouco que a maioria, né, de vocês eu sei que já conhece, a gente apenas vai só dar uma pincelada por cima, mas quando chegar na parte de curativo, cobertura de feridas, que vai ser mais adiante, a gente vai focar mais nessas partes mais importantes, ok? Então, vamos falar agora sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS. Então, é uma doença autoimune que afeta muita gente. A AIDS é uma doença que afeta o sistema imunológico. Então, vamos dar um conceito aqui. A AIDS é uma doença que se manifesta após a infecção do organismo humano pelo vírus da imunodeficiência humana, mais conhecido como o HIV. Esta sigla é proveniente do inglês. É, ela vem do português, síndrome da imunodeficiência adquirida. A imunodeficiência, a imunodeficiência é uma inabilidade do sistema de defesa do organismo humano para se proteger contra o micro-organismo invasores, tais como vírus, bactérias, protozoários e outros. Adquirido significa que não é congênita, como no caso de outras imunodeficiências. Então, quando fala imunodeficiência adquirido significa que a pessoa, é muito difícil a pessoa nascer com essa doença. Ele pode ser passado de mãe para filho, mas foi adquirido, entendeu? Não é uma coisa genética que vem de, de outras pessoas, não, de família. É uma síndrome que é causada através, é uma doença sexualmente transmissível. O HIV destrói os linfócitos, células responsáveis pela defesa do organismo, tornando a pessoa vulnerável a outras infecções e doenças oportunistas, chamada assim por surgir nos momentos em que o sistema imunológico do indivíduo está enfraquecido. Então, é uma doença que ela afeta o sistema imunológico, deixando a pessoa suscetível a outras patologias. Os sinais e sintomas: a AIDS não se manifesta da mesma forma em todas as pessoas. Entretanto, os sintomas iniciais são geralmente semelhantes e, além disso, a, comuns a várias outras doenças. São eles: febre persistente, calafrios, dor de cabeça, dor de garganta, dores musculares, manchas na pele, gânglios ou ínguas embaixo do braço, no pescoço ou na virilha, e que pode levar a muito tempo para desaparecer. Com a projeção da doença e com o comprometimento do sistema imunológico do indivíduo, começa a surgir doenças oportunistas como
tuberculose, pneumonia, alguns tipos de câncer, candidíase e infecções do sistema nervoso, como toxoplasmose, as meninges, por exemplo. Então, é uma doença que dá entrada, que ela afeta o sistema imunológico, deixando o organismo suscetível a outras doenças. A transmissão pode ser transmitida pelo sangue, sêmen, secreção vaginal e pelo leite materno. Então, você vê aqui os modos de transmissão, que podem ser transmitidos pelo sangue, né? Você não pode ter contato com o sangue dessa pessoa, os materiais contaminados, o sêmen, que é através da relação sexual, secreção vaginal e também pela amamentação. Sexo vaginal sem camisinha, então por isso que é recomendado as pessoas sempre utilizar camisinha, porque muitas vezes, não, eu vou só, as mulheres vão usar o remédio para evitar, mas não sabendo que pode estar sendo suscetível a essas doenças. Sexo anal sem camisinha, sexo oral sem camisinha, uso da mesma seringa ou agulha por mais de uma pessoa, isso é claro, né, que a pessoa que utilizar esses meios de materiais estéreos, contaminado, não pode utilizar. Transfusão de sangue contaminado. Mãe infectada por passar o HIV para os filhos pode passar o HIV para os filhos durante a gravidez, o parto e a amamentação. Instrumento que furam ou cortam, não esterilizado. Então, os instrumentos têm que ser esterilizados. Isso aqui eu venho batendo na tecla, que não pode, na hora de fazer um curativo, na hora de utilizar, tirar do plástico um aparelho, de uma pinça, uma tesoura, ou qualquer outro material estéril, não pode estar utilizando em outros pacientes. O diagnóstico da infecção pelo HIV é feito por meio de teste realizado a partir da coleta de uma amostra de sangue. Aqui tem uma definição muito importante que você precisa entender. A janela imunológica aqui diz o seguinte, vou ler, depois eu vou interpretar essa mensagem aqui. A janela imunológica é o termo que designa o intervalo entre a infecção pelo HIV, da AIDS, e a detecção de anticorpos anti-HIV do sangue através de exames laboratoriais específicos. Estes anticorpos são produzidos pelo sistema de defesa do organismo em resposta ao HIV, o que indica nos exames a confirmação da infecção pelo vírus. Para o HIV, o período da janela imunológica é normalmente de 2 a 8 semanas, mas em alguns casos pode ser mais prolongado. Isso significa o quê? A janela imunológica é aquele período que você contraiu o vírus e ele pode, você fazer um exame e ele não detectar no exame. Ele pode, você fazer um exame, você contrair o vírus hoje, e quando for de hoje a 15 dias, 8 dias, você ir fazer o exame e dar negativo, porque ele está na janela imunológica ainda. Então, a janela imunológica pode durar de 2 a 8 semanas. De 2 a 8 semanas. Então, se você suspeita que teve um contato com esse vírus e tem ainda 8 semanas, não chegou essas 8 semanas e deu negativo, você pode repetir esse exame que pode dar, é chamado de falso negativo, que eu acho que é o que fala aqui adiante. Se um teste de detecção de HIV é feito durante o período da janela imunológica, a possibilidade de um resultado falso negativo, caso a pessoa esteja infectada pelo vírus. É necessário realizar um novo teste dentro de 2 meses. Nesse período, ocorre a conversão,
a soroconversão se a pessoa estiver realmente infectada. Então, você vê aqui que, no mínimo, fala aqui dentro de 2 meses, mas no mínimo 3 meses. Se você suspeita que está infectado com o vírus do HIV, entrou em contato com a pessoa que tem esse vírus, o ideal é fazer o teste, fazer os exames após 3 meses. Aqui fala dentro de 2 meses, tá? Na janela imunológica. Mas o ideal é 3 meses você fazer esse exame e depois você repetir, caso deu negativo. A prevenção, as medidas preventivas incluem afastamento de todos os fatores de transmissão. O uso consistente da camisinha é o meio mais seguro de se prevenir contra a AIDS e HIV, contra outras doenças sexualmente transmissíveis, não só como o HIV, mas todos os tipos de doenças sexualmente transmissíveis. Você tem, por sua segurança, utilizar os meios de prevenção, que é o mais seguro, é a camisinha. A camisinha é o meio mais seguro de se utilizar. A questão de ciclo 21, a injeção trimestral, tal, é recomendado usar dupla proteção, que os contraceptivos para a mulher e também a camisinha para evitar as doenças sexualmente transmissíveis. Seringas e agulhas não devem ser compartilhadas, é lógico, né? Isso é uma orientação que a maioria já sabe. A gente tem esse computador aqui que está meio falso. Todas as gestantes devem ser orientadas a fazer o teste do vírus do HIV e, em caso de resultado positivo, ser orientada sobre os seus direitos e os de sua criança, sobre a importância de receber os cuidados recomendados pelo Ministério da Saúde antes, durante e após o parto, para controlar a doença e prevenir a transmissão do HIV para o seu filho. Todo cidadão tem direito ao acesso gratuito aos antirretrovirais. O antirretrovirais são os coquetéis que as pessoas que têm esse problema tomam. A boa adesão ao tratamento é a condição indispensável para a prevenção e controle da doença, com efeitos positivos diretos na vida da pessoa com HIV. Bom, agora a gente vai falar aqui sobre outra doença aqui, que é a esclerose múltipla. É uma doença também muito grave, essa doença. Então, a gente vai falar, aqui é uma doença também que afeta o sistema imunológico. Então, a gente vai dar um conceito aqui sobre essa doença. Um sistema imunológico, normalmente em funcionamento, reconhece e ataca objetos que não fazem parte dele. Entretanto, o sistema imunológico pode funcionar de forma errada e atacar células e tecidos do corpo, causando doenças como febre do feno, asma e artrite reumatoide. A esclerose múltipla é um exemplo de uma doença autoimune, onde o sistema imunológico ataca as células saudáveis do corpo. Então, você vê que a esclerose múltipla ela ataca as próprias células do organismo, do sistema imunológico. Bom, as causas é desconhecida, porém considera-se que pode ser provocada em determinadas pessoas por fatores ambientais ou por afecção viral. Possivelmente as pessoas que desenvolvem esclerose múltipla estão geneticamente predispostas à doença. As células do sistema nervoso são afetadas devido à desmielinação. Os sinais e sintomas. A esclerose múltipla é uma doença muito variável. E os sintomas dependem das zonas afetadas do sistema nervoso central. Em cada indivíduo, a esclerose múltipla se manifesta com diferentes sintomas, que varia em cada caso.
A primeira lesão a se manifestar clinicamente que pode não ser a primeira ocorrida. A maioria das pessoas experimenta mais de um sintoma, sendo os mais comuns fadiga, fraqueza muscular, parestesia, sensação tátil anormal, formigamento, deambulação instável, visão dupla, tremor e disfunção da bexiga e dos intestinos. Manifestações como hemiplegia, paralisia de um lado do corpo, que é a hemiplegia, neuralgia do trigêmeo e paralisia facial são menos comuns. Outros problemas podem ser fala anormal, transtornos cognitivos e emocionais, impotência sexual. Então, você vê que é uma doença muito grave que afeta o sistema imunológico e que provoca várias consequências no organismo do ser humano. Sensibilidade ao calor, dentre outros. O tratamento você vê aqui que é usados os imunossupressores, como interferon beta, já disponível no Brasil. Né? Ele diz aqui que esse tratamento já existe no Brasil, mas é uma doença muito, muito grave. Então, agora a gente vai ver aqui outra infecção. Vamos ver artrite reumatoide. A gente vê aqui que é uma doença causada nas articulações, artrite reumatoide. O conceito é: artrite reumatoide é uma doença autoimune de etiologia desconhecida. Então, as causas você vê que é desconhecida, caracterizada por poliartrite, periférica, simétrica, que leva à deformidade e à destruição das articulações por erosão do osso e cartilagem, afeta mulheres 2 vezes mais que os homens, e sua incidência aumenta com a idade. O tratamento, a abordagem terapêutica começa com a educação do paciente e de seus familiares sobre sua doença. A possibilidade de tratamento com seus riscos e benefícios inclui fisioterapia e terapia ocupacional. Então, para você ver que é importante a enfermagem trabalhar em equipe, porque aqui necessita de um fisioterapeuta. O papel de repouso e exercício deve ser enfatizado, reconhecendo-se que a degeneração articular é maior quando o repouso é prolongado. A estratégia terapêutica deverá complementar períodos alternados de atividades e repouso, este sempre em posição funcional. Uso de anti-inflamatórios não hormonais e também doses baixas de glicocorticoides. Analgésicos comuns, como paracetamol, conforme necessidade. Então, você vê aqui que um dos medicamentos utilizados é o paracetamol. Agora, a gente vai falar um pouco aqui a gente está falando por cima dessas doenças, porque mais adiante a gente tem algumas patologias, alguns cuidados de enfermagem em outras doenças. Aqui a gente vai falar um pouco sobre lúpus eritematoso, que também é uma doença autoimune. O lúpus eritematoso é uma doença autoimune caracterizada pela produção de anticorpos contra componentes do núcleo celular, em associação com um variado conjunto de manifestações clínicas. Então, é um conjunto de manifestações clínicas. Você vê aqui essa imagem, aqui é o lúpus, o que causa. Os sinais e sintomas são placas elevadas, eritematosas, cicatriz artróficas, podem aparecer em lesões antigas, eritema cutâneo, às vezes maculopapular, como resultado de uma exposição solar, ulceração oral ou nasofaríngea, indolor, artrite não erosiva envolvendo 2 ou mais articulações,
periférica, pleurite ou pericardite documentada por exames radiológicos e nefrite, distúrbios neurológicos como convulsões e psicose, anemia hemolítica. O tratamento é feito também com imunossupressores, como os corticoides, pulso de imunoglobulina humana endovenosa. E aqui a gente deu uma pequena um paliativo sobre as doenças do sistema imunológico. E agora vamos falar sobre as afecções do sistema esquelético. A gente vai falar aqui sobre osteoporose. Osteoporose é um distúrbio que causa uma redução da massa óssea, tornando os ossos porosos, quebradiços e frágeis. A gente vê aqui essa imagem, a gente vê aqui a imagem onde sempre essa doença é uma doença que afeta muito os idosos. Nós na clínica, o profissional de enfermagem vai lidar muito com idosos na clínica médica. Então, é uma doença que ataca muitos idosos por falta de cálcio, por deformidade, por deixar os ossos fracos. Então, obviamente, os idosos sempre têm esse problema de osteoporose. As causas é provocada pelo envelhecimento, são uma das causas, deficiência de vitamina D, supressão de estrogênio durante a menopausa, medicamentos como os corticoides em excesso, heparina, tetracilina, antiácidos contendo alumínio, lasiques, anticonvulsivantes, hormônios tireoidano e outros, hipertireoidismo e hiperpartireoidismo, insuficiência renal e hepática, fumo, café e álcool são uma das causas, vida sedentária, dieta pobre em cálcio. Então, uma das principais causas é a deficiência de cálcio no paciente. Então, o osso ele é produzido mais através do cálcio. Os sinais e sintomas são fraturas por compressão da coluna torácica e lombar, que resultam em deformidades esqueléticas, tipo cifose. Cifose é a curvatura da coluna, corcundo da viúva. Isto resulta numa diminuição da estatura que pode chegar até 15 centímetros, fratura do colo do fêmur e do punho, dor nas costas e dor lombar. O diagnóstico é feito através do raio-x, exames laboratoriais, cálcio, fósforo, dentre outros. Densitectomia óssea, que é uma tomografia. Tratamentos e ações de enfermagem. Aqui é uma parte que a gente temos que ver. Dieta rica em cálcio, porque a osteoporose é mais a falta de cálcio e vitamina D. Exercício físico moderado e regulares, de preferência ao ar livre e com luz solar diariamente. Boa mecânica corporal e boa postura. Abolir o uso de café, fumo e álcool. Terapia de reposição de estrogênio, progesterona após a menopausa, porque reduz a reabsorção óssea. Então, a mulher, quando ela passa no período para menopausa, que é a cessação da menstruação, ela passa a ter essa deficiência. No domicílio, deve orientar quando ao uso de colchão firme para melhorar a dor nas costas, compressas quentes e massagens leves. Retirar objetos potencialmente perigosos que podem levar a
fratura, tipo tapetes espalhados, animais de estimação no caminho, entre outros. Deve criar um ambiente tranquilo e seguro, como escadaria bem iluminadas e com corrimão, barras de apoio durante o banho, calçada antiderrapante. Então, para você ver que, geralmente, nos hospitais sempre tem questão de corrimão, no banheiro sempre tem aquele lugar, um corrimão de um idoso se segurar. Então, é importante o profissional de enfermagem sempre ficar atento a esses cuidados de enfermagem com o paciente idoso, que é mais suscetível a ter esses problemas. Agora a gente vai falar sobre osteomielite, que é outra doença causada no sistema esquelético. É uma infecção que atinge também o osso. As causas, outros focos de infecções como amidalite, furúnculo, dentes infectados, infecções do trato respiratório superior. Então você vê as causas aqui, umas causas que muitas vezes o profissional acha que não pode levar a esse problema, osteomielite. Você vê que, olha, amidalite, furúnculos, dentes infectados, infecções do trato respiratório, superior, prolongamento de uma infecção como úlcera de decúbito, fratura aberta, ferida por arma de fogo e cirurgia óssea. Os fatores predisponentes podem ser as pessoas desnutridas, obesas, idosas e diabéticas correm maior risco de adquirir osteomielite. Cirurgias ortopédicas prolongadas e com drenagem de abscesso também pode contribuir para o aparecimento da doença, que poderá surgir no primeiro meses ou levar até 2 anos para aparecer. Aqui você vê a imagem, deixa eu retornar aqui, você vê a imagem, olha, dessa doença aqui. Ainda falando aqui sobre osteomielite, os sinais e sintomas podem ser agudos, calafrios, hipertemia, taquicardia e mal-estar geral, sinais e sintomas de sepsemia, dor contínua e pulsátil, que intensifica com o movimento devido à pressão do pulso acumulado. O paciente com osteomielite crônica apresenta uma fístula que drena continuamente, a região fica edemaciada, hiperemiada, dolorosa e sensível ao toque. O diagnóstico é feito através do raio-x do osso acometido, exames de sangue, leucocitose, cultura de secreção. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Cultura de secreção do abscesso e hemocultura, cintilografia óssea, e o tratamento é feito através de antibioterapia, principalmente após antibiograma. Cirurgia para drenagem do abscesso ou tecido necrosado, ficando com irrigação contínua com soro fisiológico por aproximadamente 1 semana. E os cuidados de enfermagem. Manter o paciente em repouso, com o membro afetado, elevado e, se possível, imobilizado com talas para reduzir o edema e a dor. Fazer compressas com soros fisiológicos mornos ajuda a circulação no local e o alívio da dor. Administrar antibióticos conforme prescrição médica, obedecendo rigorosamente os horários. Manter técnica asséptica com a irrigação óssea
com a irrigação óssea, com soro fisiológico após o desbridamento, administrar dieta rica em proteínas, vitamina C e D, fazer curativo nas lesões. Então, são procedimentos que nós temos que ficar atentos, o profissional de enfermagem tem que ficar atento. Bom, os cuidados de enfermagem, deixa eu abrir aqui a imagem. Poxa, que lentidão. Misericórdia. Não, aqui ficou muito lento esse processo aqui. Deixa eu... Os cuidados de enfermagem que eu estava falando, deixa eu dar uma olhada aqui. Diagnóstico, retornou tudo. Tratamento. Bom, os cuidados de enfermagem, manter o paciente em repouso. Está falando aqui sobre osteomielite. Manter o paciente em repouso com o membro afetado, elevado e, se possível, imobilizado, contá-las para reduzir o edema e a dor. Fazer compressas com soro fisiológico morno ajuda a circulação no local e o alívio da dor. Administrar antibiótico conforme prescrição, obedecendo rigorosamente os horários. Manter técnica séptica com irrigação óssea, com soro fisiológico após o desbridamento. Desbridamento, para você saber, é a retirada do tecido esfacelo, do pus e da necrose. Administrar dieta rica em proteínas, vitamina C e D. Fazer curativo diário nas lesões. Então, a gente falou aqui sobre o sistema imunológico, o sistema esquelético. Agora a gente vai falar sobre as afecções do sistema sensorial. A gente vai falar aqui sobre otite, o processo inflamatório do canal auditivo, que é a otite, do auditivo, os ouvidos, pode ser no ouvido externo, médio ou interno. Sabe que o ouvido ele tem três partes, a externa, média e a interna. Depois vou fazer um vídeo falando sobre o ouvido. Os tipos de otite: a externa, causada por infecção bacteriana ou fúngica, causada principalmente por retenção de água contaminada. O tratamento consiste na aplicação de calor local, antibióticos e analgésicos, principalmente aspirina. Deve ser abolido o uso de cotonetes. Você não pode estar utilizando o uso de cotonete. O cotonete é o que provoca o acúmulo de cera. Você pensa que está limpando o conduto auditivo, você está cada vez mais empurrando para a parte de dentro, formando aquela crosta dentro. Evitar banhos de piscina ou usar protetores auriculares. Cuidar para não entrar água durante o banho. E tem agora a otite média, que é a infecção bacteriana que atinge o ouvido médio, que é estéril, tendo como causa o traumatismo do tímpano ou infecção proveniente da nasofaringe. Então, você vê aqui que a otite média é um trauma, pode ser um traumatismo do tímpano. O tímpano é uma membrana que tem na parte interna do ouvido. É tipo uma membrana como um tambor. Conforme tem o som é emitido através dessa membranazinha que é chamada o tímpano. Amigdalite, faringite, resfriados, dentre outros. Chega ao ouvido médio pela tuba auditiva.
É comum a dor e a perda da capacidade auditiva. O tratamento inclui antibiótico-terapia e perfuração do tímpano. Miringotomia, também diz aqui que é pouco usado para drenar as secreções. Caso não ocorra o tratamento definitivo, a otite aguda pode evoluir para a crônica. E aqui a gente vai falar agora sobre amigdalite. Você vê que a amigdalite é uma inflamação aqui das amígdalas, aqui a amígdala de um lado e do outro. Então você vê as placas brancas aqui, olha. Quando a criança, geralmente a criança tem febre ou algum problema, leva para o médico, abre a boquinha da criança e o médico coloca a lâmpada e vê essas plaquinhas. E então vamos ver aqui a definição, o conceito. Amigdalite é a infecção das amígdalas, frequentemente associada à inflamação das adenoides. Os sinais e sintomas: amígdalas hiperemiadas, dor ao deglutir, a pessoa engolir qualquer coisa, sente dor, hiperemia, que é a vermelhidão, cefaleia, dor de cabeça, placas esbranquiçadas nas amígdalas, igual nós estamos vendo aqui nessa imagem. O tratamento é feito através de gargarejo com antisséptico, dieta líquida de preferência, ingestão de águas e suco em geral, antibiótico-terapia. E aqui a gente vai agora falar sobre os termos técnicos, que a gente, durante esses vídeos, a gente falou sobre essas questões, então a gente teve muitos termos técnicos que agora o profissional de enfermagem precisa saber sobre o olho, nariz e ouvido. Poxa, a gente vê aqui blefarite, que é a inflamação das pálpebras, exoftalmia, saliência exagerada do globo ocular, exoftalmia quando o olho, geralmente quando o paciente tem hipertiroidismo, o olho esbruga para fora, fotofobia, dificuldade de visão na claridade, epistaxe, sangramento nasal, otite, que é a inflamação do ouvido. Então, você vê que muitos termos técnicos que o profissional de enfermagem ele tem que ficar atento, porque na enfermagem, na medicina, na área hospitalar, entre profissionais, entre prontuários, evolução evoluções e anotação de enfermagem, surge sempre os termos técnicos nas anotações. Então, o profissional de enfermagem ele tem que ficar atento nessas afecções, ler muito para entender essas patologias, essas afecções que atingem o sistema imunológico, sistema esquelético, sistema sensorial e dentre outros. Tem que ficar atento para para a entrada do hospital, para o primeiro emprego, para os estágios. E nós vamos agora dar uma pausa aqui e aguardar agora o próximo vídeo, para o vídeo não ficar muito extenso.